E aí, galera? Tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês que os deputados detona Bolsonaro no plenário e aciona ministro Flávio Dino. Agora lascou. Assistam o vídeo até o final. Se curtirem e acharem que eu mereço, deixem o like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade. Valeu, pessoal! Bolsonaro defendeu a vida toda, inclusive no dia da cassação do Dilma. Ode a brilhante Ustra, que tem mais de 50 assassinatos nas costas. Bandido assassino! Não é possível continuar com isso agora. Querem perdoar o 8/1. Não se perdoa, torturadores. O general Heleno foi golpista de 64. Ele queria dar o golpe no Silvio Frota. Ele era o ajudante de ordem para derrubar o Geisel, onde já existia tortura na prisão. E agora ele é o trigolpista. E não me vem o bolsonarista ensinar Padre Nosso para o vigário, não, porque a gente viveu isso tudo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o Bolsonaro é o exemplo maior. Entende que nós não devemos abrir esse precedente. Não porque não se aplique anistia de tempos em tempos, entende, para pacificar o país. É que o Bolsonaro nem foi ainda condenado. Ele não quer nem passar por lá. Então eles estão inventando inelegibilidade, inventando várias coisas para criar uma cortina de fumaça. As provas são robustas contra eles, contra o Braga Neto, contra o general Heleno e tantos outros que fizeram parte dessa trajetória de ditadura militar do nosso país e que eles contaram a história que eles queriam, que não tinha sido um golpe de Estado, que era uma revolução democrática. Eu não sei onde é que essa gente está com a cabeça. É preciso que a gente possa fazer justiça no nosso país. Isso é pacificação, porque isso vai acabar com as fake news, entende? Eu peço só 30 segundos, presidente, para concluir. Isso aí vai baixar a moral dessa tropa da mentira, das fake news, das big techs e etc., para que a gente possa, de novo, falar em democracia no nosso país. Para que a gente não tenha que aguentar mais símbolos de nazistas como Elon Musk ser bajulado no nosso país. Obrigado, deputado. Isso não pode mais acontecer. Agradecemos, Valente. Presidente, eu queria deixar registrado nosso total apoio à juventude brasileira e parabenizar o presidente Lula e o ministro Camilo Santana pelo programa Pé de Meia. É lamentável como a oposição tem interesse de que este país não tenha futuro, que este país não dê certo, que este país esteja sempre sem um projeto de desenvolvimento econômico, social e educacional. É lamentável. Eu tenho certeza que o Tribunal de Contas da União precisa analisar com muito carinho certas decisões, a exemplo do Pé de Meia. Pé de Meia é um programa para o futuro do Brasil, para dar esperança. Esse é um projeto fundamental de nação. Então quero parabenizar todos que se mobilizaram e acredito que o Tribunal de Contas da União tenha clareza de que esse projeto é muito maior do que qualquer política de oposição nesta casa. Mas é lamentável e é preciso registrar o quanto essa turma ligada ao bolsonarismo odeia educação. Qualquer programa eles querem inviabilizar. Obrigado, presidente. Na terça-feira, mais de 20 parlamentares estiveram com o ministro do TCU, Augusto Nardes, que foi deputado dessa casa. Dias antes, o Tribunal de Contas simplesmente tinha suspendido o pagamento do Pé de Meia, que é um projeto para 4 milhões de jovens do ensino médio que querem acessar a universidade, e é um debate sobre a permanência e o combate à evasão escolar. 6 bilhões de reais foram cancelados de uma hora para outra. Ou seja, como é que explica isso? O tribunal explicou através de uma medida que eles achavam que não se podia transferir de fundo para fundo, entende? Dinheiro público, que isso era criminoso. E se provou uma tese absurda.
passou uma lei nessa casa que permitia isso no ano anterior. Então, veja, é uma questão política. Vejam vocês, como é que pode, entendeu? Um país, entende, que cada dia menos investe em educação, e eu quero dizer desta tribuna que eu fui o primeiro autor do primeiro Plano Nacional de Educação. A meta principal era 10% do PIB na educação. Nós estamos no terceiro Plano Nacional de Educação. 30 anos, sabe o que aconteceu, deputado Folleto? Não passa de 5% o gasto público com educação no nosso país. E ainda tem gente que quer limitar os pisos constitucionais da saúde e da educação através do arcabouço fiscal. Cortar mais, quando nós sabemos a problemática que a educação tem. O ensino médio é exatamente um dos maiores gargalos da educação. E a permanência desses jovens é que pode alavancar ou não ele para o ensino superior, ou para o ensino profissionalizante, ou para o emprego melhor. Então, isso foi uma atitude criminosa. Não havia nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, nenhuma pedalada. Não existia nada, tanto que nós convencemos, não só o ministro que falou que o programa é um grande programa, como o Pleno do Supremo, do TCU, acabou liberando, só que colocando o seguinte: tem que resolver isso, senão daqui 6 meses eles vão ter que refazer, vai ter que cortar de novo. Não vai cortar não. Sabe por quê? Ninguém quer ter o desgaste, entende, de deixar 4 milhões de estudantes do ensino médio na rua. Essa é que é a questão. É por isso que o TCU recuou. Agora, os bolsonaristas foram lá de manhã com o ministro falar: corte, vamos acabar com isso aqui é corrupção. Que corrupção, coisa nenhuma. Chega de fake news, de mentiras. Eles estavam passando aí um requerimento para criar uma CPI do pé de meia. Assim como eles querem a anistia do Bolsonaro, entende? Assim como eles querem a CPI não sei do que, entende? A inelegibilidade do Bolsonaro cair de 8 para 2 anos, tudo quanto é fantasia para mostrar o seguinte: eles precisam disso para criar uma cortina de fumaça. Então eu queria me dirigir aos jovens brasileiros. Esse é um programa do Brasil, do estudantado, não é do governo Lula só. É um projeto que interessa a toda a sociedade. O que eles estão fazendo é lutar contra a educação pública no nosso país. Que eles querem distribuir vouchers para o setor privado. Eles querem privatizar a educação. Eles querem a ignorância no Brasil que acredita em fake news. E aí se aliam as big techs, juntinho com o Trump lá, para continuar falando mentiras por aí. Está de parabéns a educação nacional, está de parabéns os deputados que se mobilizaram, a Comissão de Educação, todos aqueles que sabem que a educação é a base da alavancagem de um país para o futuro. Não se pode interditar essa pauta em nome de uma polarização indecente, ridícula, fascista e burra. Viva o povo brasileiro, viva a educação no Brasil. Nós temos que alavancar, nós temos que cumprir as metas do PNE, dos 10% da educação, e não diminuir os pisos de 18% e de 25% dos estados. É o contrário. Entender educação, ciência e tecnologia, inovação são a base de levar o país para adiante. Isso aqui chama retrocesso civilizatório. Só para concluir, presidente, é isso que o bolsonarismo quer para o país. Meus colegas deputados, queria fazer um registro desta semana do nosso encontro dos prefeitos e prefeitas promovido pelo governo federal, onde o presidente Lula foi e deu um verdadeiro show na abertura com a sua fala. Antes de acontecer a abertura, houve um certo terrorismo, dizendo Lula vai ser vaiado, há uma mobilização contra o presidente Lula, ele não deve participar desse ato. E o que nós vimos foi absolutamente o contrário.
O presidente Lula falou exatamente aquilo que os gestores municipais querem ouvir. O presidente Lula mostrou que é alguém que defende os pais querem ouvir. O presidente Lula mostrou que é alguém que defende o municipalismo, que sabe a importância do desenvolvimento regional e o desenvolvimento das nossas cidades. E é por isso que merece ser registrado. O presidente Lula disse, durante a sua fala, o Brasil é um país continental, mas a sua força nasce nas cidades, que é onde a vida acontece. Cada município, por menor que seja, é essencial para o desenvolvimento do nosso país. E isso só irá acontecer se tiver condições de oferecer dignidade à sua população. O presidente Lula conhece essa realidade. Ele veio do interior do Nordeste. Ele veio longe dos grandes centros urbanos. Ele sabe a dificuldade que é você morar numa cidade sem a devida infraestrutura. E é por isso que ele prioriza o investimento no Brasil real, no Brasil de verdade. O presidente Lula ainda sinalizou que é obrigação do governo, é dever do governo dialogar, ouvir e construir soluções conjuntas com os municípios, independente do partido ou de ideologia. E isso é muito importante. O presidente Lula disse, você pode ter falado mal de mim, não tem problema, seu município vai ser ajudado. Eu vejo tantos prefeitos do PL sendo bem aquinhoados pelas políticas do governo federal, e tem que ser assim mesmo. A disputa eleitoral, a gente deixa lá para o ano que vem. Eu estou doido para ela chegar e comparar os resultados do governo do presidente Lula com o governo passado. Mas até lá, nós temos que governar e governar para todos. E é isso que o presidente Lula vem fazendo. Ele avançou. Dinheiro na mão de poucos significa pobreza, miséria e fome. Mas pouco dinheiro na mão de muita gente, do povo, representa avanço social. E assim, ele vem fazendo dentro desse seu terceiro mandato. O presidente Lula ainda destacou que uma das prioridades para atuar em parceria com os municípios é na área da educação. Nosso compromisso do governo, e deve ser um compromisso do país, é alfabetizar 80% das crianças até 2030, salvando a próxima geração. E esse é um passo essencial. Abre-se um parênteses que eu preciso registrar, senhor presidente. O programa Pé de Meia, que o TCU liberou mais uma vez. A oposição persegue, grita, tem raiva do pé de meia. Mas quem está recebendo sabe a importância fundamental para garantir o combate à evasão escolar, para garantir a alimentação, a compra de materiais que possam estar auxiliando ainda mais a educação. E sabe que é só através da educação que nós mudaremos o nosso país. Enquanto o governo passado falava muito no cercadinho, o presidente Lula se preocupa em avançar com as políticas sociais, em especial na área da educação, que merecem ser registrados. O presidente conclui, o governo não trabalha para um partido, mas para o povo, e assim é que tem que ser. Não há estado rico com cidade pobre. Cada cidade é um pedaço do Brasil e que precisa ser contemplado. E para finalizar, senhor presidente, foi anunciada agora a nova etapa do PAC. O governo passado era marcado por obras inacabadas. Agora o presidente Lula anuncia uma nova etapa do PAC. Dessa vez, 49 bilhões de investimento nas cidades brasileiras. Independente de partido, o importante é o benefício chegar. Na área da saúde, da educação, de infraestrutura. E enquanto o pessoal reclama e grita bastante, o presidente Lula se preocupa em governar para quem mais precisa. Portanto, era o registro, senhor presidente. Gol de placa do governo federal, do presidente Lula, a realização do encontro